حمدا لمن هداني لسنة العدنان محمد المختار وسيد الأطهار فهذه أرجوزة لطيفة وجيزة. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Lição sobre como fazer jejum. Uma lição detalhada sobre o tema de jejum, seus tipos, obrigatoriedade, método e isenções, juntamente com algumas regulações exclusivas para as mulheres. Introdução ao jejum. Objetivos: identificar os tipos de jejum no Islã, compreender a obrigação de jejuar no Ramadão, identificar que está isento de jejuar, aprender a jejuar no Ramadão, aprender o que deve evitar durante o jejum de Ramadão, conhecer as regulações especiais exclusivas para as mulheres muçulmanas. Termos em árabe: Ramadão, nono mês do calendário lunar islâmico, é o mês em que é prescrito o jejum obrigatório. Salah, palavra árabe para indicar a conexão direta entre o crente e Allah, mas especificamente no Islã refere-se a 5 orações diárias obrigatórias e é o ato da adoração mais importante. Zakat, caridade obrigatória. Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. O nome das 5 orações diárias no Islã são esses que eu acabei de mencionar, que são Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. Tarawih, orações especiais realizadas durante o Ramadã, depois da oração do Isha, depois da oração da noite, nas quais se recitam longos capítulos do Alcorão. Iftar, refeição para terminar o jejum. Iftar, refeição, a quebra do jejum. Suhur, refeição que os muçulmanos fazem antes do amanhecer, para depois começar o jejum. Tipos de jejum. A primeira coisa que deve saber é que existem 2 tipos de jejum: obrigatório e voluntário. Os jejuns obrigatórios são formas de adoração ritual prescritas de forma obrigatória, ou seja, como muçulmano não tem a opção de omiti-lo, ou seja, de não jejuar, sem incorrer ao pecado. Os jejuns voluntários são opcionais, podem ser feitos ou não, isto é, se não os fizer, não incorre em pecado, mas ganhará uma recompensa extra. Se fizer nesta lição, vamos focar apenas no mais importante, o jejum obrigatório, o que é realizado no mês de Ramadão. Ou seja, o jejum obrigatório acontece no mês de Ramadão, que é o 9º mês do calendário lunar. Jejum no Ramadão. O jejum de Ramadão é um dos 5 pilares do Islã. Como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o Islã é fundado sobre 5 pilares. Testemunhar que não há nenhum Deus verdadeiro exceto Allah e que Muhammad é seu mensageiro, e a prática da oração, o pagamento do zakat, o jejum de Ramadão, a peregrinação a Meca. Sahih al-Bukhari. O jejum no Ramadão é obrigatório para todos os muçulmanos que atingiram a puberdade. Allah disse no Alcorão: quem presenciar a chegada da lua nova do mês deverá jejuar. Quem não jejua durante o Ramadão sem uma desculpa legítima está cometendo o que é considerado um pecado maior. Ou seja, quem deixar de jejuar enquanto tem condições de saúde para jejuar, ele estará a cometer o pecado maior. Quem está isento de jejuar, uma criança muçulmana que ainda não atingiu a puberdade, está isenta de jejum, até que um dos seguintes sinais de puberdade apareçam nela: a ejaculação por poluição noturna ou por outros meios, crescimento dos pelos pubianos,
menstruação, ter pelo menos 15 anos de idade. Se uma pessoa estiver em viagem no Ramadão, ela tem uma opção de não jejuar. Se ela escolher por não jejuar, deve repor os dias não jejuados após no final do mês e antes que chegue o próximo Ramadão. A mulher não tem permissão de jejuar durante a sua menstruação ou pós-parto e deve repor os dias não jejuados quando terminar o mês antes da chegada do próximo Ramadão. A mulher grávida ou lactente pode ser dispensada de jejum se o jejum se revelar prejudicial para ela ou ao seu filho. Estes casos serão discutidos detalhadamente mais tarde. A pessoa com distúrbio mental também está isenta de jejum. O Senhor Clementíssimo não exige de uma pessoa além das suas possibilidades, com certeza. Deus não nos obriga a algo que está além das nossas possibilidades. Se alguém está doente, também está isento de jejuar. Há dois assuntos que precisam ser esclarecidos aqui. Primeiro, quão doente a pessoa deve estar para ser isento. Toser ou uma dor de cabeça leve não é desculpa suficiente, mas se houver uma desculpa médica, e isso é sabido por experiência ou a certeza de que o jejum vai piorar a doença ou atrasar a recuperação, a pessoa está isenta do jejum. Segundo, quando a pessoa melhorar, deve repor os dias que não foram jejuados. Isso, claro, depois do término do mês de Ramadão. A pessoa tem 11 meses para repor, aqueles dias que ele não jejuou durante o mês de Ramadão. Aqueles que são doentes, crônicos, e não têm esperança de cura, devem alimentar uma pessoa necessitada por cada dia de Ramadão que não jejuar, se tiverem os meios econômicos para fazê-lo e não precisam compensar esses dias. Os que são idosos demais para jejuar também estão isentos e também devem alimentar uma pessoa necessitada para cada dia do Ramadão que não jejuar, se tiverem meios econômicos para fazê-lo. Como que jejum no Ramadão? Primeiro, verifique com a sua mesquita local o início do Ramadão, ligando ou visitando. Normalmente as mesquitas imprimem um calendário para o Ramadão onde se pode ver os horários para começar e terminar o jejum, o tempo de Fajr e Maghrib, respectivamente, e talvez tenha também o horário da oração do Tarawih. Tarawih, já lo dissemos, são orações feitas depois da oração da noite, são orações facultativas feitas depois da oração da noite, onde se lê capítulos muito longos durante essa oração. Segundo, ponha no seu coração a intenção, ou seja, intencione de jejuar no dia seguinte, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, que a misericórdia e as bênçãos de Allah estejam sobre ele. Aquele que não tem intenção de jejuar desde a noite anterior não jejua, ou seja, quem jejuar sem intenção, o jejum dele não conta, não tem validade. Este hadith foi narrado por An-Nasai. A ideia é que você lembre que está jejuando para agradar ao seu Criador.